O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente das pessoas, só para serdes vistos por elas. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelas pessoas. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai que vê o que está oculto te dará a tua recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelas pessoas. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orardes, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que as pessoas não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se sentarem. Nós começamos hoje um tempo muito importante na nossa liturgia, que é o tempo da Quaresma. Esse tempo oportuno, esse tempo favorável, esse tempo propício para a nossa conversão. A Quaresma é, na verdade, para a nossa conversão. E tudo o que nós fizermos na Quaresma, de atos penitenciais, é em vista da conversão. Tenham sempre isso muito claro quando vocês fizerem algum ato penitencial, sacrificial durante a Quaresma. É para a conversão. Se assim não for, não tem sentido. É assim com o jejum, é assim com a esmola, é assim com a oração, que são os 3 elementos essenciais e básicos para a conversão. E são desses 3 elementos que versam as leituras de hoje com ênfase no Evangelho. E nos ensina como viver esses 3 elementos de modo que eles nos convertam. Hoje é dia de jejum.
A igreja coloca apenas 2 dias de jejum e abstinência. E às vezes a gente não consegue fazer jejum e abstinência nem nesses 2 dias. Se você quiser fazer em outros dias da quaresma, pode fazer. Se você necessita disso para a sua conversão, pode fazer e é muito bem-vindo. Mas a igreja pede que pelo menos na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, todos os fiéis católicos de 15 a 60 anos façam jejum e abstinência. Dentro dessa faixa etária está dispensado as pessoas enfermas. Mas se você não é uma pessoa enferma, está entre 15 a 60 anos, você deve, nesse dia de hoje e na sexta-feira santa, fazer jejum e se abster de carne. É o que pede a igreja. E o que fala o evangelho do jejum? A primeira coisa que o evangelho enfatiza é que o jejum é para conversão. E quando nós fazemos algo para conversão, nós não fazemos algo para que as pessoas vejam. Tanto é que esses 3 elementos, Mateus enfatiza aqui, em nome de Jesus, do qual ele fala, que esses 3 elementos não são praticados para que as pessoas vejam. Ao jejuar na quarta-feira de cinzas, ou todas as quartas-feiras da quaresma, ou todas as sextas-feiras da quaresma, não faça propaganda do seu jejum. Não fique mal-humorado porque está jejuando. Não diga para as pessoas que você está fazendo jejum, que você tirou algo que você gosta tanto, para corrigir uma falha que você tem. Ninguém precisa ficar sabendo, só Deus. Por isso, o jejum deve ser um ato silencioso. Como deve ser silenciosa a nossa oração. Oração barulhenta, para todo mundo ver, nem sempre tem a eficácia daquela oração em que você, sozinho, sozinha, no seu quarto, sem máscaras literais e figuradas, se põe nu diante de Deus, com todas as suas misérias, com todas as suas fraquezas, e reza para Deus, ocultamente, sem ninguém saber que você está rezando. E Deus, que vê o que está oculto, o que está escondido, atenderá a sua oração. A oração mais eficaz é aquela que nós fazemos em silêncio, sem ninguém ver, perceber, saber que nós estamos rezando. A pessoa que reza verdadeiramente, ela não precisa dizer para ninguém. Está estampado no seu rosto, no seu olhar, na sua maneira de proceder. Então nós não precisamos fazer propaganda da oração. Quando fazemos propaganda da oração, é sinal de que nós não rezamos. Estamos fazendo algo para outra pessoa ver. E isso não vale, isso desqualifica a oração. Nessa quaresma, vamos fazer um esforço para a oração silenciosa, para a oração individual, no silêncio da nossa vida, da nossa casa, do nosso quarto, no lugar onde ninguém veja a não ser Deus. E a mesma coisa ele pede da esmola. Esmola e caridade é a mesma coisa. Quando você faz algo para alguém, e você conta para todo mundo que você fez algo de bom para alguém, você já ganhou a sua recompensa. Não precisa mais que Deus te recompense pela ajuda que você deu, porque você já recebeu aqui mesmo a recompensa.
recebendo o elogio, o aplauso das outras pessoas. Não precisa colocar uma faixa dizendo o que você fez de bom. É Deus que precisa saber das coisas boas que nós fazemos. Por isso, o Evangelho diz: quando deres esmola, que nem a sua mão esquerda saiba o que a sua mão direita fez. Ou seja, nem as pessoas que estão muito perto de nós precisam saber das coisas boas que nós fazemos. Só Deus deve saber. E Ele sabe. Ele sabe das nossas intenções. Ele sabe o que vai no nosso coração. Ele sabe quando agimos com o intuito de ajudar de fato alguém, ou somente para aparecer ou ser elogiado. A esmola que converte, a esmola que muda a nossa relação com Deus e com o próximo, é a esmola dada de coração, em silêncio, sem que ninguém saiba. É isso que pede o Evangelho de hoje, com esses 3 elementos que nós não podemos esquecer nessa quaresma: o jejum, a esmola e a oração. Com esses 3 elementos nós começamos a nossa revisão de vida. E aí então nós olhamos para a primeira leitura da profecia de Joel, que diz para nós com todas as letras: voltai para mim com todo o vosso coração. É hora de voltarmos para Deus. O que é que nós fizemos de mal, de ruim, que nos distanciou, que nos afastou de Deus? Cabe a gente pensar nessa quaresma e procurar voltar para Deus de todo o coração. E voltar para Deus com jejum, diz Joel, que é um ato de reconciliação, mas também com lágrimas, com gemidos, com gestos que mostrem a nossa verdadeira conversão, o nosso verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. Por isso ele diz: rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Não adianta você sair por aí descabelando, gritando que você está arrependido, rasgando suas roupas para que todo mundo veja que você se arrependeu. Não. Rasgue o seu coração. Rasgar o coração significa tirar de dentro do coração, do mais íntimo de nós, aquilo que não é bom. Ninguém precisa ficar sabendo disso, nem dos seus pecados, nem do seu arrependimento. É Deus que precisa saber, porque se Deus souber disso, de uma forma ou de outra, todos ficarão sabendo, porque nós vamos mostrar isso com a nossa maneira de ser, a maneira de ser uma pessoa convertida. E este é o tempo oportuno, este é o tempo favorável de São Paulo na segunda leitura da carta que ele escreve aos Coríntios. Esse é o tempo favorável que Deus nos dá, é a oportunidade que Deus nos dá de nós reconciliarmos com Ele. E reconciliar com Deus supõe uma reconciliação com os nossos irmãos. Porque se você não reconciliar com seu irmão, você também não se reconcilia com Deus. Então, se você tem ainda alguma pessoa na sua vida que você guarda mágoas, não conseguiu perdoar, não conseguiu reconciliar com ela, faça nessa quaresma um grande esforço de reconciliação e você estará se reconciliando com Deus. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que a cruz tem 2 hastes. Uma é vertical, é a nossa relação com Deus. A outra é horizontal, é a nossa relação com o próximo. Se nós não tivéssemos que nos reconciliarmos com os nossos semelhantes, a cruz não seria a cruz,
ela seria apenas uma haste vertical. E tem muita gente que age assim, ignorando a força transformadora da cruz, olhando só para cima, eu e Deus, ignorando os seus irmãos, ignorando os que sofrem. Quando fazemos isso, nós invalidamos a cruz de Cristo. Esse braços abertos da cruz, que mostra o horizonte onde estamos, não pode ficar esquecido. E muitos de nós, cristãos, às vezes, olhamos só verticalmente, esquecemos de olhar o horizonte, aqueles que estão no nosso entorno, no nosso meio, no nosso mundo, os que nós relacionamos. E isso é fundamental. Essa é a dimensão transformadora da cruz. E neste ano não, todos os anos, a igreja na Quaresma tem a campanha da fraternidade, que traz temas que buscam a nossa conversão na dimensão horizontal da cruz. Olhar as mazelas humanas, olhar as fraquezas humanas, olhar as limitações humanas e não ignorá-las. Este ano, pelo fato de a campanha da fraternidade tocar em feridas da sociedade gravíssimas, há muito barulho em torno dela, como se aquele braço da cruz de Cristo fosse decepado. Não queremos olhar as situações gritantes do nosso mundo e olhar só para cima. Será que vamos enxergar Deus se nós não enxergarmos nos irmãos que são crucificados neste mundo? Vamos vê-lo de fato? Eu tenho plena certeza que não. Se nós não olharmos para as mazelas do mundo, nós também não vamos enxergar Deus, porque Ele passou pela cruz, não por acaso, mas para redimir as cruzes da humanidade. E esse é o grande legado, a grande herança que Ele nos deixa. Por isso, quando vocês ouvirem pessoas criticando a postura da igreja por apontar as feridas da sociedade, não deem ouvidos, porque isso não é de Deus. De Deus são as pessoas que enxergam nos marginalizados, nos excluídos, nos que sofrem, um outro Cristo que é crucificado. É o que nos propõe a campanha da fraternidade deste ano, que foi feita com outras igrejas que também se dizem cristãs, mas que também, como a nossa, muitas vezes se distancia de Cristo pelo preconceito, pela ignorância, que é a mesma coisa, e assim se distancia do próprio Deus. Isso também faz parte da nossa conversão. E agora então, daqui a pouquinho, ao recebermos as cinzas na nossa cabeça, vamos ter esse propósito da humildade, a humildade de reconhecer nossas limitações, nossas fraquezas, nossos pecados, mas sobretudo a infinita misericórdia de Deus. Esse é o gesto das cinzas, não é um pó mágico, curativo, é um gesto penitencial, de reconhecimento das nossas fraquezas e limitações. Por isso nós vamos nesse momento abençoar as cinzas. E após a bênção das cinzas, nós vamos nos posicionar aqui estrategicamente à frente, e vocês podem se aproximar calmamente para receber na cabeça as cinzas. Lembrando que do pó nós viemos, para o pó voltaremos. Esse ano, devido à pandemia, a igreja recomenda que as cinzas não seja colocado na fronte, tocando na pessoa. Então nós vamos pegar as cinzas e colocar no alto da cabeça. Então, se você é uma pessoa mais alta e o ministro for mais baixinho, você curve a cabeça para que, senão ele vai precisar de uma escadinha para colocar lá em cima na sua cabeça. Então você chega, abaixa a cabeça e aí nós colocamos na sua cabeça as cinzas.
É assim que nós vamos proceder. Então nós vamos agora abençoá-las. Vamos colocar sobre o altar. Primeiramente, vamos abençoar esta água que aspergiremos sobre as cinzas. Deus, Pai de misericórdia, enviai o vosso Espírito sobre esta água que vamos aspergir sobre as cinzas que serão colocadas em nossa cabeça. Que estas cinzas, com esta água abençoada, possa nos levar à conversão dos nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que vos deixais comover pelos que humilham e vos reconciliais com os que reparam suas faltas. Ouvi como um pai as nossas súplicas. Derramai a graça de vossa bênção sobre os fiéis que vão receber estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da Quaresma, possam celebrar